Faremos agora o ponto de fusão. Ponto de fusão, como todos sabem, é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Bom, qual o objetivo de se fazer o ponto de fusão? Nós temos como objetivo principal a determinação do grau de pureza de uma substância. Como vimos em outros experimentos, você pode ter um material sólido e purificá-lo através da recristalização. Como verificar se o processo de recristalização foi perfeito? Como verificar se determinada substância sólida está pura? Ou até identificar uma substância através do seu ponto de fusão. É uma característica física dessa substância, é um dado experimental físico que é tipo daquela substância. Então nós temos como objetivo principal o grau de pureza, mas também ele é utilizado como critério de identificação de substâncias sólidas. A mesma coisa não acontece com a ebulição, que depende da pressão atmosférica externa. Faremos então o ponto de fusão da substância acetanilida, que é um sólido. Esse material é o sólido vitrificado, cristalino, que a gente teve que macerar num grau ou almofariz, passarmos para um sistema de vidro de relógio antes de começar o experimento da determinação do ponto de fusão. Qual o objetivo do experimento? Verificarmos a temperatura em que esse sólido vai se transformar em líquido. Para isso, precisamos de aquecer esse sólido e verificar a temperatura que ele fundiu. Para atingirmos esse objetivo, precisamos ter um aquecimento mais lento possível para que possamos determinar a temperatura de fusão dessa substância. Qual o procedimento que usaremos? Usaremos um sistema chamado sistema de um aparelho de Thiele, ou Thiele, que é um tubo de vidro com uma alça lateral. Dentro desse tubo temos um líquido de ponto de ebulição mais alto do que o nosso sólido a ser determinado seu ponto de fusão. Caso contrário, teríamos a ebulição do nosso líquido, ele iria embora do frasco. E o objetivo desse líquido é aquecer o meu sólido de uma maneira lenta e uniforme. Então, o líquido é um líquido de ponto de ebulição alto. Esse tubo de Thiele, ele tem essa alça, na qual eu farei um aquecimento com uma chama mais fraca, no caso uma lamparina, movimentando sobre essa alça de forma que o líquido mais quente vai subir, o mais frio vai descer, eu vou ter uma convecção de aquecimento mais eficiente. Bom, como colocar o sólido ali dentro? Eu tenho que colocar o sólido do lado de um termômetro para verificar a temperatura em que esse sólido vai receber para fundir. Vou usar um tubo capilar, no qual eu fecharei uma das extremidades com uma chama forte para fundir um dos lados desse capilar. Como disse, fechamos o capilar em uma das extremidades, com uma chama forte, como o bico de Bunsen. Observem que, para estar corretamente fechado, ele forma-se uma espécie de bolha nessa extremidade. Agora, iremos colocar o sólido no qual precisamos determinar o ponto de fusão dentro desse capilar. Para isso, vamos golpear esse capilar com a parte aberta contra o sólido, para introduzirmos esse sólido dentro do capilar. Bom, precisamos agora passar esse sólido para o fundo desse capilar. Usaremos então uma vareta de vidro oco, jogamos o capilar de forma que o sólido passe para o fundo. Mais um pouquinho. Só isso aqui. Observe que já colocamos
o sólido na parte fechada do capilar. Qual a quantidade necessária? A quantidade deverá ser mais ou menos, né, a da altura do bulbo do termômetro. Bom, qual o objetivo nosso? Aquecer esse sólido de maneira lenta e uniforme. Por que lenta? Para o termômetro ter condição de marcar a temperatura correta. E uniformemente para todo o sólido receber o aquecimento. Colocaremos então esse capilar ao lado do bulbo do termômetro, para que a temperatura que chegue no bulbo seja a mesma que está chegando no meu sólido. Utilizamos uma goma, um fio de cobre e colocaremos ao lado do capilar. Por que do termômetro? Por que ao lado? Para mim poder verificar a temperatura do mercúrio. Feito isso, iremos introduzir esse tubo contendo a minha amostra, mais o termômetro, dentro do sistema de aquecimento. Iremos proceder ao aquecimento desse líquido. Temos aqui dentro desse aparelho de Tilly a glicerina. Pode-se usar outro líquido qualquer, desde silicone até ácido sulfúrico. Bom, imagino que entre essa abertura estaremos numa temperatura mais uniforme possível. Agora, podemos fazer o aquecimento lento e uniforme. E vamos observar o meu sólido, né? Quando ele começar a dissolver, eu farei a anotação da primeira temperatura. Quando ele terminar completamente de fundir, eu farei a leitura da segunda temperatura. E uma média é suficiente para verificar o ponto de fusão final. Bom, substâncias impuras têm o seu início de fusão numa temperatura e o término da fusão a uma temperatura muito além daquela inicial. Substâncias puras fundem-se quase que instantaneamente. Então essa faixa de fusão me permite avaliar o grau de impureza dessa substância. Desde quimicamente pura, comercialmente pura ou impura. A faixa de fusão, de início e fim da fusão, que vai me dar essa informação. Quanto maior essa faixa de fusão, entre início e fim de fusão, mais impura é a minha amostra, ou o meu material sólido. Faremos então o aquecimento lentamente e observamos. Quando começar a fundir, anotaremos a primeira temperatura. Terminada a fusão, anotaremos a segunda temperatura. Não nos importamos se o capilar ficar submerso. O ar dentro do capilar, devido ao seu diâmetro pequeno, não permite a introdução desse líquido dentro do capilar. O que se deve tomar cuidado é no fechamento do capilar. Não deve ficar nenhum orifício na parte de baixo, porque a pressão interna, sendo alta, a pressão de vapor, pode introduzir essa glicerina dentro do capilar, dissolvendo o meu sólido. Eu estaria pensando numa fusão, mas quando na verdade ele está sendo dissolvido pela glicerina. Então é importante fechar corretamente o tubo capilar. Caso contrário, teremos a leitura abaixo daquela verdadeira de ponto de fusão. Quando o sólido todo terminar de dissolver, anotarei a primeira temperatura. Terminada toda a fusão, anotarei a segunda temperatura. Uma outra forma de se verificar ponto de fusão, que se faz atualmente, é o uso de aparelhos, né? Dessa forma fica mais simples a determinação do ponto de fusão. Que esses aparelhos fazem um procedimento idêntico, só que utilizando técnicas mais eficientes de aquecimento lento e uniforme. Para isso, utilizamos duas lâminas, no qual eu coloco o meu sólido aqui dentro, eu quero verificar o ponto de fusão. Vou colocar esse só dentro do aparelho. Através de teclas, vou ligar o aparelho. Através de teclas, eu vou
verificar de quanto em quantos graus eu quero que essa temperatura vai aumentando e o grau, né, a taxa com que eu quero que ela aumente, tantos por cento, e a temperatura que eu vou mudando. O meu sólido, por exemplo, tem um ponto de fusão em torno de 113 graus centígrados. Então não justifica fazer com que o aparelho seja elevado a sua temperatura a 300 graus. Então levarei até uns 130, 120 graus. Não é necessário mais do que isso. E esse sistema utiliza lentes que facilitam a verificação de quando o sólido fundiu e basta uma leitura do sistema digital e teremos uma determinação mais eficiente do ponto de fusão de uma substância sólida. É uma técnica mais moderna e que nos leva ao mesmo resultado. Talvez com um pouco mais de eficiência e evitando um aquecimento com lamparina, com chama, um aquecimento eletrônico. Desculpa.